boa tarde, boa noite. Está no ar o segundo episódio do podcast Pega a Visão, o podcast que te dá a visão sobre inovação, tecnologia, empreendedorismo e cultura de produto, com algumas coisas um pouco diferentes com relação ao episódio anterior, sabe como é, episódio piloto, a gente foi se ajustando, a gente mudou até o nome do podcast, mas vida que segue, vamos lá. Eu sou o Marco Valim, serei seu host no dia de hoje. Eu sou o Marcelo Jesus, estou aqui como co-host. Abrilhantando o nosso podcast. E então, vamos lá. Para o episódio de hoje, a gente tem uma convidada extremamente especial. É uma honra receber Kelly Batista, mãe, colunista e voz ativa na comunidade preta. Ela lidera com paixão temas de diversidade e inclusão. Ela também é diretora executiva da Fundação Umbi. Então, o papo de hoje vai ser extremamente especial. Ajusta aí seu fone de ouvido, vai se preparando, fica confortável e pede um iFood já. Oi, Kelly, tudo bom com você? Oi, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. Fiquei um pouco emocionada com a apresentação. Né? Muita animação, deixa eu me ajeitar na cadeira. Ótimo. Aqui a gente está fazendo a apresentação porque independentemente de onde ou de quando a pessoa está ouvindo ou assistindo o podcast, né? Quero te perguntar, o que você gosta de pedir no iFood? Boa, eu gosto da comida tradicional brasileira, sou cria de mineiros, então eu gosto do tradicional arrozinho com feijão. E aí, óbvio que morando em São Paulo sempre rola uma batata frita, sim. filezinho de frango, um filezinho de carne aí e uma salada, né? Então sempre gosto disso. E também sou viciada em friturinha, então umas coxinhas, tá? Não pode faltar, né? Você gosta de pedir mais na hora do almoço, jantar, algum dia específico da semana? Geralmente peço muito almoço pela vida corrida e à noite, a partir de quinta-feira, direto, coxinha e pizza é o que tem. Começa a trecheira ali, já era. pé na jaca na dieta que se dane, né? Dieta não existe muito. O docinho também? Ou não? Eu não sou fã de doce, mas sou capaz de comer um cento de coxinha conversando aqui agora. Nossa. E você, Marcelão, você costuma pedir o quê no iFood? Nossa, ó, tenho muita pizza, mas até minha retrospectiva foi top 1 pizza, porque eu sempre peço pizza. Mas gosto de pedir um churros também, uma delícia. Da horinha, churras é da hora. Ô Kelly, conta um pouco pra gente sobre você, sobre sua trajetória, desde lá de trás até virar diretora da Fundação Umbi, como é que foi essa caminhada, essa jornada? Bom, eu gosto de me apresentar fora do currículo, né? Eu acho que é muito importante a gente ter essa pessoa que não é a Kelly, que todo mundo conhece como executiva. Tenho 39 anos, sou mãe do Benjamin e do Felipe. Felipe tem 5 e Benjamin tem 9. Sou a menina do Jefferson há 17 anos, sou casada. Sou filha da Cida do Luiz e irmã da Larissa. Moro no mesmo lugar há 39, tô quase 40, então tô bem empolgada com 2024, com essa coisa de ser uma mulher de 40 anos. Ninguém acredita. A idade da loba. Vamos ver o que vem aí. Enfim, cria de escola pública, moradora de Ferraz de Vasconcelos, que é a região metropolitana de São Paulo. Fui filha única até os 9 anos, então eu e minha irmã, a gente tem uma diferença bem grande de idade. Verdade, sim. Aquela criança criada com as avós, então isso talvez diz muito sobre mim. Sou uma pessoa que mentalmente tem uns 80 anos, então eu tenho mania de idosos. Uma jovem senhora. Uma jovem senhora já. Justíssimo. Então, fui criada pelas minhas avós, sempre esse seio familiar, os primos perto. Então, bem coisa de paulista mesmo. E aí, cria de escola pública, enfim. E quando eu sempre fui muito exigida pelos meus pais, assim, sempre estudei muito. Meus pais concluíram o ensino médio, assim, não tiveram muito estudo. Eu fui a primeira em tudo na família. Eu acho que é muito comum das mulheres da periferia da minha idade. E eu sempre lembro do meu pai cobrando muito 10, assim, então eu não recomendo que façam isso. Às vezes eu dou umas escorregadas e faço isso com os moleques, mas eu sempre fui muito exigida pelos meus pais, e aí quando eu fui chegando ali na época do ensino médio, né, fui fazer ensino técnico, na minha época era ET, hoje é ETEC, né, que é do Centro Paula Souza, cursei nutrição e dietética no técnico, e aí o meu sonho era ser nutricionista, achava que ia ser nutricionista, venho da época que não tinha programas de transferência de renda, ProUni, enfim, a faculdade de nutrição na época era cerca de R$800. Acho que o salário mínimo ali nos 99, 2000 era coisa de 400, R$500. Eu não lembro, ou até menos, né? Era uma coisa absurda as faculdades. A gente nem tinha acesso à faculdade pública.
e trabalhei durante um tempo com isso, como técnica, trabalhei em hospital, trabalhei em indústria. Também foi punk, né? Uma menina de 18, 19 Pois anos servindo bandejão de peão, era punk, né? O cara xinga sua mãe, sua avó, e você não faz a comida igual a mãe dele. Então, assim, uma experiência bem doida. E acabei não seguindo na área. E aí fui fazer um cursinho, que aí eu acho que é onde minha história começa a mudar. E aí eu gosto de contar essa parte, que aí entra muito também daquele que eu sou de história de vida. Já trabalhava, assim, arrecadando coisas, fazendo gincana para juntar alimentos. Sempre fui essa pessoa de me movimentar muito. E nesse cursinho, uma menina chegou e falava que fazia jornalismo, e era uma mulher preta. E ali caiu minha ficha que eu nunca tinha visto uma pessoa preta, uma mulher, falando que tinha feito uma faculdade. E a Juliana, eu tenho contato com ela até hoje. Eu encontrei ela no Facebook. Hoje cedo a gente falava de Facebook. Encontrei ela anos depois e contei a minha história para ela. E ela não sabia da minha história, porque eu fui fazer faculdade por conta dela. E ela falou que fazia jornalismo. E os caras do cursinho falaram: olha, se você quiser fazer faculdade, eu não tinha condições nenhuma. Eu venho de uma família que não tinham condições, assim, também não tinha nem. Vou fazer faculdade como? Nem sabia como fazer faculdade, assim, que até hoje ainda é comum isso. Sim. E aí eles pagaram a FATEC, né, que é a Faculdade de Tecnologia aqui em São Paulo, a inscrição, na época acho que era 50, 60 reais, já era um valor alto para aquela época, e eu fiz e passei. Entrei no curso de logística com ênfase em transportes, eu entrei na primeira turma da FATEC São Paulo, quando ele foi implantado no Brasil, e aí falei, tá, vou fazer. Sabe o que é logística? Óbvio que não. Sabe hoje o que é? Pouco. Mais ou menos. Consegue montar uma viagem bem? Ok. Pelo menos isso. Pelo menos hoje, 20 e poucos anos depois de formada, é o que eu sei. Mas entrei numa faculdade pública, foi aquele alvoroço, né? Ninguém da família, minha família ali, meus tios, no máximo são letrados, né? Venho daquela família que minha avó foi escrava ali até 1950, numa fazenda em Minas, a minha avó materna. Minha avó paterna me ensinou o beabá, a escrever, que era o que ela sabia, que ela tinha no máximo até a 2ª série, então eu era, né, quem conseguiu chegar em algum lugar. Fiz a FATEC, costumo dizer que foram os piores anos da minha vida, porque aí eu descobri o quanto eu era pobre, né, porque a gente só sabe quando a gente é pobre, quando a gente encontra algumas bolhas, porque a faculdade pública, eu sempre falo que ela não foi feita para pessoas pobres. E aí também eu tô falando ali de anos 2000, não tô nem falando de agora, né? A gente tá falando aí quando nem tinha um governo social. E aí entrei na faculdade, onde todo mundo tinha 4x4 já. As pessoas já tinham laptop, a internet já tinha chegado na casa de algumas pessoas, eu não tinha nem telefone em casa. Eu lembro que eu andava 8 quilômetros, porque não tinha nem bilhete único na cidade de São Paulo, enfim, era aquele caos. E aí, as pessoas me socorriam, assim. E eu sempre tive pessoas que cuidaram de mim. Eu sou muito grata a essas pessoas, e talvez por isso que eu fui pro social, para cuidar de pessoas a vida toda. Então, eu lembro de ter pessoas do bairro que se juntavam e compravam um bilhete. Era passe de papel. Gente, a minha idade condena, né? Acho que quem... Usava ficha, cartão, né? Para telefonar. Comprava passe de papel e dava, assim, comprei o passe da Kelly esse mês. Pagava almoço na faculdade, porque ficava o dia inteiro. O diretor da faculdade, o reitor e o professor ajudava. Então, e assim foi indo, uns 4 anos, me formei. E aí, na faculdade, comecei a trabalhar no centro universitário. Fui convidada para dar aula na Prefeitura de São Paulo. Fui dar aula para a periferia, para a escola municipal. Dei aula durante 6 anos. Achava que eu ia ser professora, me apaixonei por lecionar. Acabou não rolando, porque não soube gerenciar aquilo. Era muito nova, violência. E aí fui para o Whirlpool, que é Consul Brastemp, né? Inclusive, muitos colegas nossos são daqui. Trabalhei lá durante 12 anos e fui trabalhar na responsabilidade social. E aí entrei de vez no terceiro setor. Trabalhei no Consulado da Mulher, que trabalha com mulheres em situação de vulnerabilidade, com geração de renda. E viajei o Brasil inteiro, ensinando tecnologias e metodologias de geração de renda, desde como você coloca preço, como você monta uma foto boa, como você cozinha, enfim, fiz muito isso a vida toda, então conheço, sei lá, do extremo ao extremo, tem 1 milhão de histórias de viagem, de perrengue para contar, e não é perrengue chique, é perrengue, vou morrer hoje. Minha família não vai achar meu corpo no meio da floresta, da selva. E aí trabalhei durante 12 anos assim, e pedi demissão quando eu tive meu segundo filho, estava bem cansada, assim, falei, bom, pedi demissão.
Fui para Gerando Falcões, que é do Edu, eu já conheci o Edu há muito tempo. Fiquei durante 1 ano e pedi demissão, não me adaptei lá. E aí fui para a pandemia. Calhou de pedir demissão, entramos na pandemia e aí comecei a empreender. E aí eu acho que, né, hoje, em outro momento, né, 4 anos depois de uma pandemia, mas comecei a empreender por necessidade, que é o que a maioria dos brasileiros fazem, né? E a maioria das mulheres que eu atendi a vida inteira fazia, e aí tudo que eu sabia, eu falei, vou começar a vender isso daqui, né? Então, consultoria, metodologia, mentoria, tudo que eu sabia fazer, eu vendia. Fui tirar o MEI, fui descobrir como que emitia uma nota. E aí, nesse meio tempo, recebi uma mensagem que tinha uma vaga sigilosa, aquelas mensagens de headhunter. E aí, eu tinha conhecido a fundação 1 ano antes, na Gerando Falcões, com um projeto de jornada para tecnologia ensinando jovens via WhatsApp. Olhei e falei, gente, isso daqui nunca vai funcionar. Coitados, fiz desse jeito. Coitados, né? Ai, Se soubesse o esse povo. E eu trabalhava empregando jovens na área de tecnologia, na comunidade. Falei, ai, que legal, né? Rosa esse logo. Nossa, tudo é rosa agora. Passou. Né? Ai, meu Deus, o Fabrício deu isso. Recebi, aí falei, não tô fazendo nada. E tava num outro processo seletivo de diversidade, mas falei, vou começar. Aí o processo foi rolando. Acho que foi uns 3 meses de processo, gente, foi o mais longo da história. E aí, vaga secreta, sigilosa, com tanto de tempo, falei, gente, vão me contratar para ser CEO. Que o ego da pessoa começou a crescer, né? Pediam tanta coisa, eu acho que para ser CEO da Móvel. Na época existia a Móvel ainda, era tanto tempo. Era sigiloso. Aí, até abrir a vaga, eu falei, eu acho que eu vou ser CEO, né? Não sei, tô começando a achar que o negócio é grande, né? A promessa é grande. Mas aí era para a coordenação da fundação, eu entrei como coordenadora. E aí eu passei em 2 processos seletivos e fiquei naquela de para onde irei, né? E aí acabei vindo para a fundação. E aí quem me conquistou na entrevista final, minha entrevista final foi com o Fabrício, que também é presidente da fundação. A gente teve um papo bem bacana. Falei, bom, vou tentar, né? Não sei, vou tentar, acho que eu gostei, né? Porque o Fabrício já tinha vindo para o iFood, já tinha saído da Móvel. E me apresentar à fundação, eu falei, gostei, acho que vai ser bacana. Quando cheguei na fundação tinha 2 pessoas, hoje somos em 15. E aí, tô aí, já fazem quase... Esse ano eu já tô no 4º ano de fundação, achei que ia ficar 1 mês, né? Depois que eu entrei, né? Emocionada. 2ª semana eu falei, como todos nós aqui, né? Nessa sala aqui. Eu vejo vocês falando, não vou dar conta, mãe. Pois é. Meu Deus, se acontecer esse foguete não dá ré, gente. Que lugar é esse que eu me envolvi? Gente louca, telefone tocando, pandemia, filho gritando. E aí, tô aqui, aí já fazem quase 4 anos. E aí, cheguei aí em 2022, eu me tornei diretora executiva da fundação. Então, acho que isso é um pouquinho aí da trajetória, mas muita porrada na cara, assim, então... Nossa, dá pra perceber pelo que você tá falando e tal, foi... Muita coisa acontecendo, assim, muita coisa acontecendo nesse meio tempo, a gente brinca, assim, mas... A vida vai ensinando também, mas a gente vai levando com alegria, né? Uhum. Foram muitos aprendizados, nossa, foi uma jornada e tanto até agora, né? E quem imaginar sair da nutrição, ir para logística, impacto social e chegar até... Mas é isso, né? Eu sempre falo que eu não fui ensinada a sonhar, né? Então, assim, eu tenho amigas que eu convivo hoje que iam ser dentistas e são dentistas. Porque era a carreira da pessoa, né? Eu acho muito lindo, né? Meus filhos, quando falam, vou ser desenhista... ou você é programador, mas meu marido é programador. Já tem uma perspectiva, eu não, eu tinha que ter uma carteira de trabalho que eu tenho desde os 14 anos e meu sonho era ser vendedora de loja, era ter um emprego, né? Então, assim, eu não tinha uma carreira definida. E eu falo que o terceiro setor me escolheu, porque eu poderia ser uma operadora logística, porque eu venho da época que logística ia pagar R$8.000, só que aí quando você ia entrar nessas vagas, você tinha que falar francês, espanhol, alemão e gerenciar caminhão e tudo, né? Que não era tão simples assim, continua talvez não sendo, hoje eu não acompanho muita área, mas eu não tinha, né? E fui professora, me apaixonei, eu acho que eu sigo ensinando de outras formas, não estou em sala de aula, mas não tinha uma carreira assim, né? A Kelly vai ser isso, né? Não tive assim na minha cabeça. Então eu acho muito bonito quando a pessoa conta, né? Eu vou ser tal coisa. Assim, eu falo, nossa, que legal, ela tem um sonho, ela vai lutar por isso, né? Então eu estimo muitas pessoas a pensarem nisso. Nossa, bacana. Apesar da gente estar falando de Fundação BIM, não estar falando especificamente de iFood, são 2 coisas que eu observo muito aqui no nosso ecossistema, que é
pessoas que começam com uma carreira e acabam, né, pivotando, se desviando para outras carreiras. Tem muito disso aqui no iFood. E eu acho muito legal porque a gente está num ambiente em que é possível a gente pegar habilidades que a gente tem e aplicar de maneiras diferentes, dando visões diferentes. E acho que isso diz muito sobre a inovação que a gente tem vivido aqui. E pessoas com vocação acadêmica. Sim. Né? Tem muita gente aqui no nosso ecossistema também que tem uma vocação acadêmica, que já trabalhou dando aula, ou que atualmente dá aula, ou que pensa futuramente em dar aula. E acho isso muito legal. A gente está também num ecossistema que usa muito do conhecimento científico, né? Isso é muito importante. Né? Mas falando de Fundação Umbi, qual que exatamente é a missão da Fundação Umbi? Para explicar para o público. Voltando um pouquinho, né? Eu chego na Fundação Umbi em 2020, a Fundação nasce em 2018, então chego, né? Tô na Fundação já tem bastante tempo, se for pensar pelo tempo de existência da Fundação. A Fundação foi fundada pelo Fabrício, ainda quando CEO de Móvel. O objetivo da Fundação é que ela promova oportunidades para todos os jovens brasileiros por meio da tecnologia. Bacana. E quando a gente olha isso, a gente fala que é um sonho gigantesco, é uma coisa impossível e gigantesca, né? E hoje a gente acorda, o time acorda e a gente vibra por isso, porque a gente está trabalhando por isso. Mas hoje a gente busca levar a tecnologia para os jovens no país de formas possíveis, né? A gente desmistificar que a tecnologia é uma coisa que circula numa bolha social específica. Então, a gente tem alguns programas dentro da Fundação Umbi. E aí também vale um recorte, quando eu cheguei na Fundação tinha várias coisas acontecendo. E aí a gente foi afunilando, então hoje a gente tem focos específicos e por isso a gente tem crescido tanto nos últimos anos. A gente hoje ensina por meio da tecnologia, por meio do Aprendizap, que eu acho que é o mais famoso projeto que a gente tem. O Aprendizap, ele é um chatbot de educação, que foi o que eu conheci lá no começo e desdenhei, né? Que no começo ele era um chatbot que ensinava o jovem, ele falava do que era tecnologia, dava dicas de emprego, né? Ali um modelo muito embrionário. E hoje ele conversa com o professor e com o aluno via WhatsApp. E tem conteúdos do 6º ano do Ensino Fundamental 2 até o 3º ano do Ensino Médio, fora trilhas de estudo desde tecnologia, direitos humanos, enfim, todas desenvolvidas de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, trilhas criadas por professores e especialistas da área de educação, de forma gratuita. Então, eu posso entrar lá, estudar, ver minhas dificuldades, e tudo garantido por professores e validado por pessoas da Fundação Umbi, que também são da área de educação. E aí, durante esse processo, a gente entende que o jovem estuda porque um tutor, um professor, estimula ele, e a gente começa a ser cobrado pela comunidade de professores que eles precisam de ajuda, e aí a gente cria a plataforma de professores do Aprendizap. Então, a gente tem uma plataforma robusta, né, na internet, que é o aprendizap.com.br, que tem lá, que o professor consegue desde montar planos de aula, tem mais de 2.000 conteúdos, todos separados também de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. Então, a gente consegue que o professor monte uma aula incrível, a gente consegue que ele melhore o desempenho dos alunos dele. Então, todo o tempo, a gente está melhorando esse produto. Sensacional. E por que a gente olha tanto para o professor, né? Hoje, o professor, né, é uma profissão sucateada. Eu acho que não é segredo para ninguém que vai estar ouvindo ou que vai estar pensando sobre isso. A gente tem professores aí que dão... A gente já ouviu casos de pessoas que dão aula para mais de 1.200 alunos durante uma semana. Então, você pensa 1.200 pessoas falando na sua orelha. Pois é. Então, e trabalha... Eu tenho amigas minhas que trabalham das 7 às 11 da noite, às 23 horas. Então, assim, é surreal. E a gente sabe que não é um salário valorizado. Se a gente fosse colocar realmente um salário que o professor merece, né, não seria aí R$1.500, R$1.600 por 8 horas trabalhadas, muitas vezes. Então, hoje a gente tenta, de todas as formas, deixar mais fácil a vida do professor. Então, hoje o Aprendizap olha para a educação pública. E a gente também olha para organizações sociais. Com a pandemia, a gente teve o crescimento de organizações sociais, em especial essas organizações que nascem na comunidade para suprir ali a necessidade do que o governo não fez. A gente está dentro de um ecossistema que tem muita tecnologia represada aqui, né? Tudo que a gente faz que não chega na comunidade. Então, a gente hoje tem 2 projetos que olham para as organizações sociais, que um deles é o Potencialize, que a gente abre editais, convida as organizações e oferece organização de gestão, de comunicação, de tecnologia, recruta grupos de voluntários food lovers,
Essas organizações também passam por formações e os grupos de voluntários ajudam as organizações em soluções de problemas. E aí também a gente tem um B-Labs, que diferente do Potencialize, ele olha mais para organizações que já estão direcionando o ensino de tecnologia ou o ensino de educação para grupos em situação de vulnerabilidade social e minorizados. E aí, além do Food Lover mentorar e ajudar, o Marcelo aí, no último, participou ativamente, virou até presidente de uma organização social, pelo que eu sou. Foi comprado. O Marcelo, em algum momento, largou de ser iFood e virou noob, né? Foi uma coisa meio estranha ali no meu meio. Mas, e aí a gente também investe um valor financeiro nas organizações para que ela possa alavancar. Porque, às vezes, a organização precisa de R$1.000, R$2.000 para tirar um CNPJ e poder entrar no edital do governo. Ela precisa de uma grana para comprar um computador. Então, assim, a gente, dentro do orçamento que a gente tem, que também não é muito, porque também somos uma ONG, a gente tenta repartir e ajudar organizações sociais. E com isso a gente consegue ir mobilizando aí o país. Então, hoje a gente consegue alcançar o Brasil inteiro. Sensacional. Fala um pouco dessa experiência aí, como é que foi aí, que você virou presidente do quê? De uma organização. Conta aí como é que foi. Conta um pouco disso, pô. Tava até de camiseta, gente. Não tô querendo... Fui encontrado, na verdade encontrei um B-Labs aqui num canal nosso do Slack, me inscrevi e participei aqui como mentor do cursinho Nubo, que é uma solução de pré-vestibular, um cursinho pré-vestibular para estudantes de todo o Brasil e que ajuda aí o estudante a alcançar o sonho de entrar numa universidade. Muitas vezes, pessoas de todos os lugares do Brasil que não tem nem internet em casa, que não tem nenhuma escola na cidade, mas que realizam aí grandes sonhos, e a gente já conseguiu aí. Acabou de ser o resultado do Enem, né? Não temos novos números, mas... A gente. A gente, eu virei parte. Já mais de 150 aprovados e mais de 3.000 formados ali no cursinho. Sensacional. Então, assim, usa a tecnologia, é um cursinho online, tem um portal bem legal que nós mesmos, o grupo ali fez e é incrível o projeto. E conheci por meio da Umbi aqui, do Umbi Labs, e fizemos aí, não ganhamos, né, infelizmente, mas a gente, assim, o time ganhou bastante e é uma experiência incrível, né, e conecta com todo esse propósito de usar a tecnologia e a inovação para levar a educação. Bacana, esse é o tipo de transformação que a Fundação Umbi consegue proporcionar, né? E usando a tecnologia que a gente tem aqui dentro do iFood, né? Porque a gente está muito próximo, é uma empresa que a gente confia, a gente sabe que são pessoas que estão engajadas com o processo de mudar o país, né? Então, a gente tem pessoas engajadas que se dispõem a ajudar as comunidades. Então, são processos bem bacanas que a gente toca aí durante o ano todo e já fica o convite aí. Em breve, novas inscrições. Não, com certeza. Eu me interesso bastante por essa agenda. Eu já dei aula de programação para alunos da rede pública que estão no colégio e tal. É interessante, a gente pode conversar isso aí quando as câmeras estiverem desligadas, a gente troca uma ideia. Já dá um bom pra ele. Esse botãozinho que você tava usando antes, né? Legal, pô, eu quero. Só quem vira voluntário. Não, beleza. Não, vamos conversar. E a gente já passou um pouco sobre uma coisa que eu queria perguntar, mas eu queria que a gente tocasse nesse ponto. Como que você vê, e acho que isso está bem claro, assim, até no propósito da Fundação Umbi e tal, mas o papel da inovação tecnológica na transformação de uma sociedade e como uma cultura empreendedora pode potencializar isso e ajudar a aproveitar todo esse engajamento que a tecnologia traz? Boa. Eu acho que a gente precisa primeiro entender que a gente está num país continental. Sim. E que a gente não pode achar que todo mundo tem acesso à tecnologia. Né? Hoje, a tecnologia que o Brasil tem acesso é o smartphone, que a gente tem milhões e milhões do país, mas a gente não pode pressupor que todo brasileiro vai ter um, porque tem pessoas que têm 3, 4, 5, Sim. né? Porque vai deixando, então quando você vê uma conta, você não pode pressupor que todo mundo tem acesso. E sempre tem aquelas coisas icônicas, né? O menino, aquela romantização da pobreza que eu gosto de falar, o menino teve que subir na árvore para pegar o sinal de internet, para estudar na pandemia, olha que lindo, ele queria, ele conseguiu e ele hoje está na USP. A gente não pode tornar isso comum, né? Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado de quando a gente fala que a tecnologia está em todo lugar e que todo mundo pode ter acesso, porque as pessoas muitas vezes não sabem o que é a tecnologia. Óbvio, a gente hoje consegue eliminar vários processos utilizando a tecnologia, mas as pessoas muitas vezes elas mandam áudio porque elas não sabem escrever, né? Então hoje a gente tem aí os aplicativos
que muitas vezes a gente recebe um áudio porque a pessoa não sabe digitar, ou ela nem sabe toda a função que a gente tem aí dentro do aplicativo de mensagem, né? Você precisa ali ficar explicando para ela. Então, as pessoas não sabem usar nem o celular que ela tem. E aí, olhando para a fundação, muitas vezes eu sou cobrada, perguntada, nossa, mas por que vocês não pegam o Aprendizap e faz um aplicativo com isso? Porque se eu faço um aplicativo com o Aprendizap, eu elimino muitos usuários. Porque hoje, a operadora, o pacote que o cara coloca lá, seus 10, 15 reais, que é o que ele tem, de crédito, a operadora geralmente dá gratuidade no uso do WhatsApp. Aham. E aí ele consegue estudar. A partir do momento que eu torno aquilo um aplicativo, ele precisa de um pacote de dados para rodar um aplicativo. Às vezes ele não tem nem espaço no celular, porque é herança de alguém, e o celular já está ali, né, cheio de coisa e nem roda Nem consegue baixar um aplicativo novo. Não consegue baixar um aplicativo novo. Então, a partir do momento que eu tiro o Aprendizap do WhatsApp, eu poderia ter muito mais velocidade, poderia colocar muito mais coisa, gamificação, e tornar o negócio muito mais legal, mas eu também elimino parte da população, né, que hoje eu estou atrás. Então, eu acho que faz muito, muito parte dessa cultura empreendedora você entender quem é o seu usuário final. Hoje eu não estou em busca do usuário que tem condições, que tem um smartphone de ponta. Eu estou em busca daquele menino que está numa população ribeirinha, né? Durante a pandemia, a gente ouvia muitas histórias de pico, a gente ouvia histórias, às vezes a gente acessava os nossos dashboards de horários de pico, sei lá, 8, 9 horas da noite. Aí você vai fazer correlação, é porque é a hora que o pai está chegando. E a família tem um telefone. E aí, que criança tem qualidade de educação, de estudo, 8, 9 horas da noite, depois que ele correu o dia inteiro? 8, 9 horas da noite, meus filhos, por exemplo, já estão indo dormir, né? E aí ele só vai estudar quando o pai chega, né? Então, assim, ele não teve educação, né? Então, a gente precisa entender como que a gente aplica a tecnologia na comunidade. E também, né, a gente hoje falando aqui de, né, esses picos de chuva aí, hoje a gente fala, mas tem 5G. Tem 5G aonde? A gente sabe que a gente está bem localizado quando pega 5G. Exato. Vai sumindo o G, né? O G vai diminuindo na periferia. E não são todos os aparelhos que têm acesso ao 5G. E aí as pessoas, mas no Brasil já tem 5G, mas assim, tem lugar em São Paulo, na cidade de São Paulo, que você não tem sinal de internet. E você está falando da maior cidade da América Latina. Sim, então, com assim, a certeza. gente precisa entender com quem que a gente está falando. E com quem a Fundação BI fala hoje são com essas pessoas que estão em zonas periféricas, urbanas e rurais, né? Então, hoje, o nosso empreendedorismo, né, a nossa cultura empreendedora passa muito por entender o nosso cliente, o nosso professor, que é aquela pessoa que está dando aula das 7 às 11 da noite, né, que está super cansado. Como que eu converso com esse professor? Como que eu chego nele? Como que eu chego nesse aluno que tem um smartphone lá velhinho, né? Então, é isso, assim. Então, a gente precisa realmente entender quem que a gente está atendendo. E isso fala muito com a cultura de produto que a gente tem divulgado e disseminado tanto no iFood quanto com o público que está assistindo o podcast, que é entender a dor do usuário, né? Que é entender a dor do seu público-alvo, no teu caso, que é o jovem e a jovem que estão na periferia, né? Como você falou. Então, como que a gente equilibra essas necessidades com desenvolver um produto cada vez melhor? Você mencionou, se eu trago para um app, daria para fazer um produto muito mais legal, mas não ia atingir quem eu quero. Como exatamente a melhor forma de equilibrar isso? Boa. E complementando também, foi legal que você trouxe na sua fala essa visão. Tipo, a gente analisa os dados para entender, tipo, o horário de pico de uso e é super legal para entender, assim, tipo, além desse ponto, assim, como vocês usam esses dados para influenciar na direção do produto, na direção das soluções que vocês propõem também. Acho que também volta algumas casas, né? Quando eu cheguei na fundação, a gente tinha 100 mil usuários, eu acho, né? Você era muito pequenininho e 2 pessoas que eram da Móvel e eu, que fui a primeira funcionária da fundação, e o Fabrício, né? Essa é a fundação, né? O Aprendizap vai ser o maior produto, a gente conhece nosso chefe. E eu olhando, falando, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? O que eu fiz para Deus? E, assim, sem saber para onde ir, assim, real, uma pessoa que, né, nunca tinha trabalhado com isso, venho da ponta, só a usuária, só a pessoa que está na periferia ouvindo as pessoas, e como que eu faço isso se converter num produto, num projeto de tecnologia? Então, acho que parte muito disso, né? A gente realmente tem que ter pessoas do nosso lado que conhecem. Então, o primeiro desafio foi montar um time, né? E eu acho que o diferencial da fundação hoje é que as pessoas que estão na fundação, se você conversar com todas as pessoas da fundação, de alguma forma, a gente, indiretamente, porque não tem como você ter um processo seletivo e se juntar, a gente se correlaciona de alguma forma,
pessoas que vieram da educação pública, que ganharam Olimpíadas, que conheceram algum lugar do país, do mundo, porque ganharam uma Olimpíada de matemática, de robótica, que foram criadas por alguém. Essas coisas que só a educação faz, porque só a educação transforma. Então, foi aos poucos ir montando esse time nos últimos anos que eu estou aqui. E esse time entender que a gente precisa conversar com o usuário. E criando formas de conversar com o usuário. Então, a gente manda um SMS, a gente manda um push, e aí a gente, vamos conversar com o aluno, ou pelas redes sociais, o aluno manda e a gente começa a teclar e conversar. Então, a gente tem o chatbot, mas a gente tem pessoas por trás desse chatbot que estão no ar o tempo todo. Então, isso é muito importante. Então, a gente entende a dor dos professores. É fazer grupo focal com os professores. Então, e dá brinde, né? A galera adora um brinde. Então... tem que comprar, tem que comprar. A gente tem que dar brinde. Então, vamos fazer um grupo focal com os professores do país inteiro, tal hora, que hora que dá? Às vezes, teve época de, 8 horas da noite a equipe está trabalhando, conversando com o professor, mas era necessidade para conversar. Ligar para o professor, eu já liguei para o professor, sabe? Domingo, porque é o dia que o professor podia me atender, para entender o que era melhor. E os professores palpitam, e são eles que ajudam a desenvolver, e são eles que falam, por que não põe isso? E assim, gente, vende tudo, tá? Se a gente for pôr tudo que quer, vocês sabem como é que é, né? Vira uma loja de... Né? Não, tem que ter um foco na hora de desenvolver o produto e entender quais são os próximos passos. Né? É isso, então vira uma loja de negócio, não funciona e também, óbvio que não permite. Então, a gente faz muito isso, né? Temos comunidades no Facebook, então a gente tem o tempo todo, né? Conversando com professores, com alunos, com pais de alunos, né? Que são as pessoas que estão ali vendo o desempenho dos filhos. O ano passado, a equipe começou a ir nas escolas, né? No país, então a gente tem pessoas que visitam escolas, passam semanas em algumas cidades do país, entendendo como está a educação. Então, tudo isso faz uma diferença quando a gente entrega um produto final, né? Então, a gente precisa fazer essa movimentação. E aí, hoje, a gente tem uma equipe de dados que faz toda a diferença. E aí, eu também tenho acesso, mas eu sou bloqueada. Eu só tenho acesso como visualização. Por quê? A equipe tem medo que eu aperte algum botão. Eu sei disso. Existe uma perseguição? Existe. Porque eu sou emocionada, né? Eu posso querer ver alguma coisa ali e apertar um botão e acabar. Querer excluir a base inteira. Vamos mostrar o produto para a chefe, mas não vamos deixar a chefe mexer no produto. Eu só tenho uma senha de usuário. Estou fazendo uma denúncia aqui, Brasil. A senha minha de visualização. Não é de usuário total. Mas a gente consegue ver onde a gente está usando mais. Aí tem dados interessantes. Às vezes, domingo à noite tem pico de uso. Porque eu sempre brinco que entrou o Fantástico, a gente lembra que tem que trabalhar no outro dia. Aí o professor fala, deixa eu ir lá. Exatamente. O pior é que faz sentido. Faz sentido. Na minha cabeça, todos nós fazemos isso. Eu dava aula, né? Quem não olha a agenda domingo à noite para ver como é que vai ser a semana, se eu tô pronto ou não, eu faço Exatamente. Isso. A vinhetinha do Fantástico é o despertador pra olhar a agenda. É o despertador da realidade. A gente faz, mas eles estão com a gente. Paga nós. Estão com a gente lá, né? E aí a gente tem a questão de quais as matérias mais acessadas, tá tendo caída, o que está acontecendo, pode ter tido algum problema no bot. Então tem tudo isso que os dados o tempo todo nos fazem entender. Mas aí a gente foi montando times, né, para entender como que funciona. Então isso é muito... Temos uma pessoa de produtos, né? Então a gente foi aprendendo com o tempo. Sensacional, não? Muito legal. Então hoje a gente aí tem uma estrutura bem bacana. Óbvio que a gente precisaria de uma estrutura muito maior, mas a gente hoje já consegue operacionalizar muito melhor do que com 2 pessoas, não sabe? Não. O Aprendizap é um grande case de sucesso da Fundação Umbi, né? Mas não deve ter sido um produto que já nasceu com todo esse sucesso, né? Como que vocês analisam e encaram essas falhas para aprender como melhorar cada vez mais esse produto? Assim, aqui no iFood a gente tem muita cultura do encare os fatos brutais, ser muito transparente com o que não tá bom, com o que precisa ser melhorado. Como que você trabalha com isso? Boa. Acho que é legal voltar casos atrás, eu sempre ouço assim, como você consegue se dar tão bem com o Fabrício? E eu me dou muito bem com o Fabrício, assim, meu chefe direto, assim, a gente conversa, me dou muito bem. E aí eu acho que quando eu cheguei eu tinha pânico, assim, né? Porque a primeira coisa que eu ouvi foi, o Fabrício não deixa ninguém falar. E eu também não deixo ninguém falar, e foi, ferrou. Né? 2 pessoas que não deixam ninguém falar. Minha recomendação, Fabrício não deixa ninguém falar, tem que ser tudo do jeito dele. E eu peguei uma fundação em Aprendizap, que ninguém sabia muito bem o que era, e um chatbot que quase não tinha tantos usuários, estava começando a fazer,
muito difícil, né? Porque era uma pandemia, a gente também estava naquela eminência ali de setembro de 2020, começando a pôr a moer, ninguém estava bem mentalmente. A gente se adaptando ao remoto, né? Também muito difícil. Sim. E tinha muito essa cultura do Brutal Facts aqui, né? E assim, gente, eu tenho zero problema. Eu venho daquela geração que o chefe batia na mesa e gritava, que eu sei que não é recomendável. É a geração que a gente, né, a gente tem saúde mental, nem sabemos o que é. A gente, né, nem sabemos o que é uma saúde mental. Esse é o maior Brutal Fact que eu já ouvi nesse podcast. A gente não temos. Eu tava falando isso hoje de manhã. Conseguimos lidar bem? Não sabemos. O que vai acontecer daqui a alguns anos também? Como vai ser a aposentadoria? Que aposentadoria? Teremos. Não teremos. Por quê? Eu venho dessa geração, né? Sim. Dos 40 a mais. Ai, gente, tô muito emocionada com isso. Acho que da minha idade. Que não tinha isso, né? Que a gente era tratado no grifo. E aí, beleza, né? Então, quando falaram que tem Brutal Facts, caros fatos, e aí eu ia para as reuniões com o Fabrício, hoje eu tava lembrando que teve um ano, acho que foi talvez o primeiro, acho que era 23 de dezembro, à noite, eu fazendo reunião com o Fabrício. E esse ano, aí a secretária dele falou, o Fabrício tem agenda, tipo, era sexta, né, do Natal. Falei, Olivia, Natal, para, já tá assim agora, tô me achando já. Vou fazer reunião com o Fabrício, Natal. Porque era o pânico que eu tinha. Eu falava, meu Deus, eu preciso fazer. Mas era isso, aí eu ia fazer reunião, o Fabrício, olha, fizemos isso, tá horrível, tá ruim, que não sei o quê, não vai. Precisamos resolver os jovens, fala com os professores e tal. E a gente ia pegando esses insights, e refazendo, e foi dando certo. Mas muitas vezes a gente olhava e falava, não é isso. Também eu acho que a gente precisa seguir o que a gente acredita. Né? Óbvio, tem os Brutal Facts, mas tem coisas que a gente sabe como funciona, porque, de novo, a gente está na ponta, né? A gente já foi estudante, no nosso caso, a gente já veio da rede pública, a gente está ouvindo ali a professorinha que estava lá no meio da pandemia, imprimindo coisa e levando para o aluno na porta. Então, ela também diz muito do que a gente que está dentro do escritório, dentro de casa, trabalhando, fechadinho, protegido. Seguro, com a comida na mesa. Protegido da pandemia. Então, eu acho que foi isso. Assim. Então, para mim, é muito... O pessoal entregando iFood em casa. Pô, nossa. Gente, fazer um corte aqui. Teve uma vez que aí fui fazer grupo focal, incrível. Eu juntei meu dinheirinho, comprei um monte de iFood card. Os professores não usaram. E aí gente, o que aconteceu? Não gostaram, fui tão simpática, né? Não é natural, assim. Não tinha iFood nas regiões, nas cidades. Porque eu não perguntei, cara. Sabe? E aí uma coisa pra gente é tão natural. Pois é. E aí eu pego um professor da Ananindeua, lá no Pará, não sei aonde, não tinha iFood na época, né? 2020. Então, assim, hoje deve ter, mas não tinha. Por falta de conversa. Então, eu acho que essa cultura é muito boa. E na nossa equipe a gente tem muito isso. Né? A gente tem esse feedback direto e eu acho que por isso que a gente cresce, né? E a gente aprendeu isso muito no tá ruim, durante muito tempo, e a gente ouve muito elogio. E aí eu tenho muito medo também. Né? E às vezes eu fico, não, mas tem alguma coisa ruim, gente, não tá bom. E aí, às vezes eu olho e falo, isso não tá, né? Eu fico caçando defeito. E aí o pessoal fala, gente, mas você tem dedo podre? Porque às vezes aquela coisa de você abrir, você achar, ninguém viu, mas você vê. Então, mas por isso que eles bloquearam o seu acesso. Por isso que bloquearam o meu acesso. Imagina mexendo na base de dados assim. Mas por quê? Porque a gente tem que sempre buscar melhoria. Porque meu medo é a gente achar que a gente é muito bom e estagnar, né? Então, isso não pode acontecer. Porque ainda tem muita coisa para fazer, né? A gente quer atingir a educação de ponta a ponta, desde a sala de aula até a gestão escolar, que o aprendizado ele resolva o problema de ponta a ponta. Isso daí vai demorar sei lá quantos anos. Então, eu não posso achar que eu estou sendo muito boa. Então, eu acho que é super importante essa cultura, né? E, para mim, já era meio tradicional, né? Já vinha de outras organizações que a gente já tinha, talvez por ser pessoas mais velhas, né? E organizações mais tradicionais americanas, né? Que eu já tinha trabalhado em multinacional, que talvez era mais comum, assim, né? Isso conecta muito com o que a gente fala do produto, né? Do ciclo do produto. E é legal você falando porque a gente fala muito de temos vergonha da versão atual do meu produto. E é muito isso, assim, você tá numa jornada de desenvolvimento com melhorias. E é legal que você fala, ouvindo os professores, ouvindo os alunos, ouvindo as mães dos alunos, ouvindo a escola. Coletando feedback em todo lugar que é possível. E trazendo isso. Lógico, hoje eu não vou resolver todos os problemas, mas um dia
você vai chegar lá e vai chegar em algum lugar. E vai priorizando qual que é o próximo que é o problema a ser próximo. atacado, né? Essa priorização é essencial. Priorização, o sprint, né? A gente hoje tem metas escaláveis a curto, a médio e a longo prazo. A equipe é muito fechada. A gente hoje não tem um monte de projeto. Vou fazer 50 projetos. A gente tem um foco muito definido. Esse ano eu já sei tudo que a gente vai fazer. Não, vai entrar outros projetos. Mas eu queria. Que bom que você queria. Né? Parceiro procurou, eu falei, que bom que você queria. Porque assim, eu tenho limitação de time, eu tenho coisas a entregar, né? Eu tenho parceiros a entregar e a gente prioriza muito a saúde da equipe. Sim, Acho que é uma coisa, é uma coisa que eu priorizo muito, eu como mãe, eu como mulher, eu acho que eu mudei muito depois que eu fui mãe, eu era muito mais faca na caveira. Há 10 anos atrás vocês conversassem comigo. Então eu priorizo muito isso, né? Eu não posso permitir que as pessoas se matem, né? Ou morram, e eu tenho pessoas doentes que vão conversar com o professor e ofender um professor porque está sendo ofendido. Então eu preciso ter pessoas felizes trabalhando para entregar e circular felizes também no projeto, né? Então... Sim, isso é olhar o problema, mas também levar em conta o lado humano da coisa, né? Porque você traz sempre o problema à tona, mas pensa, e a equipe? E quem está executando? E é legal que você falou, tipo, em 2020 eu fui virar meio empreendedora, mas você é empreendedora até hoje, né? Sim, continuo. A fundação é quase, tipo, você empreender e se virar todo dia e se ferrar todo dia para conseguir chegar no lugar. E fora da fundação eu também empreendo, né? Eu sigo empreendendo, né, gente? Porque a vida do brasileiro é isso, né? Mas eu acho que é isso, assim. E essa cultura empreendedora, intraempreendedora, né? Eu estimulo muito isso na equipe, essa cultura de dono, né? Esse senso é importante, né? Porque a gente precisa saber solucionar, né? Ter gestão das coisas. Né? Sim. Então, eu acho que é importante que a gente, como colaborador, a gente saiba, né? Imagina, se toda hora meu Slack tocar para resolver tudo, gente, não tenho vida. Eu falo, gente, eu preciso ter vida, né? Eu preciso resolver outras coisas, então não tem como. Então, acho que é super importante isso, né? A gente ter uma rotina saudável também, né? A gente precisa fazer outras coisas, tem outras coisas para resolver. Eu não posso ficar só ali naquele centrinho, né? Então, hoje a gente consegue ter uma rotina que todo mundo pode tomar decisões, assim. E eu falo, gente, se der ruim, todo mundo vai ficar desempregado. Então, é importante que a gente pense isso, né? Então, vamos focar no que vai ter a gente. Eu acho que, né? Então, todo mundo já tem essa visão bem, bem clara. E se você fosse pegar isso que a gente acabou de conversar e transformar num conselho, para resumir em 1, 2, 3 frases, sobre como encarar de fato esses fatos brutais para evoluir como profissional e evoluir nas entregas e nos resultados. Tá. Eu acho que, como gestora, assim, eu aprendi a confiar. Eu confio muito, assim, na equipe, no time, nas pessoas que estão comigo. Eu sempre falo isso para eles e conversas reais, assim. Desde até quando eu posso contar com vocês, se eu não posso, quando que você está pensando em sair, coisas desse tipo. Eu acho que é importante a gente, porque as pessoas não são eternas. Então, acho que o primeiro ponto é a gente poder confiar em quem está do nosso lado. Porque eu tenho um sonho, né? Eu tenho meu propósito muito claro de vida há muito tempo, que é trabalhar em prol das pessoas, que é mudar a história das pessoas, ou por meio da tecnologia, ou por meio do trabalho de gênero, ou por meio de diversidade. Então, para mim é muito claro. Então, eu tenho que confiar nas pessoas. E hoje, eu tenho um time que eu posso confiar em qualquer pessoa. E eu falo sempre isso. Se precisar subir em qualquer palco para falar de fundação, eu tenho outras 13 pessoas que podem subir e falar de fundação. Uma outra questão é a gente poder ter pessoas para compartilhar, sabe? Nos últimos anos, assim, eu percebi, e aí, tanto dentro quanto fora, eu tenho algumas pessoas que eu pego o telefone, eu mando uma mensagem, vocês estavam rindo antes, eu não vou citar nomes aqui. Não vou citar nomes para não comprometer pessoas, porque eu tenho uma rede de apoio, uma rede de segurança. É uma rede de apoio conhecida. Aquela que levanta a mão, assim, mas eu fui construindo isso muito por estímulo do Fabrício, né? O Fabrício sempre falava isso, você precisa ter pessoas, você precisa circular, você precisa conversar com as pessoas, e eu fui aprendendo isso. E hoje eu peço na cara de pau, já sou conhecida por isso, mas quando eu tenho dúvidas e eu preciso, né, os meninos da tecnologia todos me conhecem, inclusive só aí porque eu peço ajuda, né? Assim, eu aprendi isso, então a gente... Eu fico muito incomodada quando a pessoa fala, eu não gosto de expor as minhas vulnerabilidades, né? Eu falo, nossa, gente, que bonito isso, porque todo mundo sabe o que tá acontecendo comigo. Gente, assim, enfim, eu preciso de alguém, aí eu vou e falo. Então, eu tenho algumas pessoas, tanto dentro daqui do iFood, assim, que são pessoas de confiança,
quanto fora, que é rede de apoio, que eu tô ali, que eu confio, que eu levanto a mão e falo, olha, eu preciso de um conselho, nem que for 10 minutos, às vezes a pessoa fala uma coisa e você fala, é isso, né? E eu acho que a gente tem que estar de olho no que está acontecendo, né? Hoje eu tenho ali aquela hora, assim, né? Enfim, os filhos vão para a escola, eu acordo mais cedo, eu sempre tiro um tempo para olhar tudo o que está acontecendo, desde finanças, a clima, a, sei lá, Big Brother. Não vou mentir, não posso mentir, porque tem pautas que eu posso militar em cima. Não vou mentir. Faz sentido, faz sentido. Às vezes acontece alguma coisa que eu posso estar ali. E mesmo que não tivesse negócio, você gosta, o problema. A descompressão tá nesse lugar. Exatamente. Mas a gente precisa estar antenado, não posso ficar só na bolha da educação, porque vai me saturar, ou só da tecnologia. Então, eu preciso ter essa circulação, né? Eu vou pro network, aí eu consigo ter outros assuntos. Então, a gente precisa fazer isso, né? Essa ponta. Então, parar um tempo e vamos entender o que está acontecendo, né? Sim. Não ficar só ali nos grupos de WhatsApp te recebendo informação e você não tá pesquisando. Então, eu gosto muito dessas questões, assim, sabe? E até para empreender, né? A gente precisa saber o que está acontecendo, para onde a gente está indo. Né? Sim, com certeza. Ter essa visão mais holística, assim, do cenário como um todo é extremamente importante, ainda mais para empreender, né? Sim, sim. E nesse sentido de estar antenada com tudo que está acontecendo, eu imagino que você está bem antenada com relação à evolução, principalmente do tema de inteligência artificial. Sim. Né? Hoje, em 2024, quando a gente fala chatbot, vem na hora o termo inteligência artificial no meio. E o Aprendizap é um chatbot de fato. Como que você tem tratado esses temas de maneira unidas? Assim, o Aprendizap está evoluindo no sentido de IA generativa? Ou isso está num plano a curto, médio, longo prazo? Boa. Em 22, o Fabrício começou incansavelmente a falar sobre inteligência artificial. Confesso que eu não sou diretamente da área de tecnologia, então não era uma coisa que me atraía muito, mas eu tenho um time geração Z e Millennium, que é um time, né, que falou uma palavra, a pessoa já sabe tudo que está acontecendo. Eu falo, gente, onde vocês dormem? O que vocês fazem? Né? Falou um termo, todo mundo já sabe. Eu acho isso muito gostoso dessa geração mais nova, né? Eu aprendo muito com essa geração, inclusive. E aí, num planejamento estratégico do fim do ano, o Fabrício desafiou e ali naquela mesa já nasceu Task, já nasceu... Falei, assim, gente, o que tá acontecendo? Eu nem sei o que vocês estão falando. Era só pra você vir aqui, criatura. Abrindo no Google celular, assim, o que é? O que é ChatGPT, pelo amor de Deus? Eu lembro perfeitamente desse dia, assim, né? A gente naquelas salas lá de baixo. E aí nasceu, o Aprendizap, vamos entrar na inteligência artificial, né? E aí a gente... Dali já saiu, os meninos pesquisando, e o ano passado a gente foi pioneiro no lançamento, né, do projeto de inteligência artificial na educação. A gente desenvolveu mais de 8 mil conteúdos, né, a gente tem uma base de dados, um projeto que a gente faria em 2 anos, se a gente fosse fazer da forma que a gente fez em 3 meses. Caraca. E aí a gente desenvolveu toda uma base, contou com pessoas do iFood, que nos ajudaram aí a liberar algumas coisas, a conversar. Então, também a gente tem muita gente mentora aqui dentro, né, que também já estava olhando aí a questão do aplicativo. Então, né, a gente tem a felicidade aí de ter o Stack, enfim, alguns times que se disponibilizam a conversar meia hora e a gente fala, não, é isso. Então, dá para fazer. E aí, a gente fez toda a base e a gente contratou, na época, acho que 50 professores que fizeram toda a correção dessa base de perguntas, antes da gente subir. E aí a gente fez o lançamento desse projeto em julho. Então a gente hoje tem mais de 8 mil conteúdos de inteligência artificial do ensino fundamental 2. Por que a gente, obviamente, fez essa correção? Porque a gente sabe que a gente encontra coisas dentro ainda da inteligência artificial que não são coisas confiáveis, né? Então a gente precisava garantir a confiabilidade e também a gente precisava trazer o professor para essa discussão, para ele entender que aquilo não estava tirando o emprego dele. Empoderar os professores. E ele não estava tirando o emprego dele, ele estava participando. Né? É até uma questão de desmistificar esse tema, né? Porque hoje o que a gente escuta é a inteligência artificial sair para tirar o emprego de todo mundo. Sim. Todo tempo a gente escuta em qualquer área, eu acho que né, todo mundo que está ouvindo aqui já ouviu isso em algum momento. E aí a gente entrou, né? E aí a gente agora esse ano, provavelmente a gente vai fazer os conteúdos do ensino médio. A gente conversa muito sobre isso, a gente é muito procurado para entender como que a gente fez isso, é muito bacana, né? Entender que a gente
conseguiu fazer uma coisa que ninguém tinha feito, foi uma grande aposta que a gente fez, além de uma economia financeira gigantesca, óbvio que a gente não tinha grana, e a gente aí economizou mais de 1 ano e meio de trabalho, né? Então, a gente entende também que a inteligência traz essa economia de tempo, então é bem bacana, assim, a gente vê essas inovações, por isso que é bom a gente estar antenado e também ouvir, né? Exato. Os conselhos ali naquelas mesas, né? Tá anotando, falar, Chat GPT, né? Imagina. deixa eu ver o que é esse negócio. E óbvio que eu também uso, né, gente? Não vou mentir. Vou mentir. Como escrever um e-mail? De vez em quando, né? Só manda um e-mail, E nessa agenda de IA, qual que é a sua visão sobre esse assunto? Para onde você acha que a IA tende a caminhar? Boa. Eu acho que nos últimos tempos a gente tem vários fatores assim que eu fico pensando, né? Eu acho que hoje a educação, né, ela pode ter recursos educacionais personalizados, pensando na inteligência artificial. Principalmente aí a gente, na pandemia, cresceu tanto com EAD, né? Então, os professores podem corrigir muito mais rápido as provas, que são coisas que a gente já tem pensado, como que a gente vai implementar isso. E a parte mais chata de ser professor é corrigir prova, né? Eu sei, né? Pior é o aluno te questionar porque tá errado. Pois é. E você tá ali, e você, meu Deus, né? Enfim, a gente pode pensar várias questões aí dentro da educação, né? E ampliar isso na velocidade de coisas que demoram, né? A gente estava falando do Enem agora, né? Como que uma prova que alcança o país inteiro, como que isso pode acelerar, né? A demora do resultado, a angústia, né? Que o resultado sai agora, a prova é em novembro. Eu acho que a gente pode pensar também na questão da saúde, né? Eu sei que ainda tem gaps aí, a gente observa o tempo todo, né? Outro dia eu estava lendo um artigo que tinha X células cancerígenas, aí achou muito mais, mas achou. Precisamos achar o que estava errado, mas ela achou, tinha câncer ali. Uhum. Então, como que ela alavanca também a saúde? Hoje a gente tem vários problemas de saúde, né? Não estou falando só do Brasil, estou falando do mundo, mas a inteligência artificial pode resolver. E aí a gente, óbvio que eu vou falar de clima, né? Eu acho que o ano passado eu tive um surto quando teve a última crise de calor aí no país, porque eu acho que todo mundo começou a falar, vamos morrer, né? Assados. O terror. O terror e a Complicado Amazônia, mesmo, foi complicado a mesmo. gente ficou, eu acho que foi a primeira vez que eu parei mesmo e me desesperei para pensar, porque enquanto tá rolando a gente não tá pensando. A gente tinha uma tese de que até 2026 aqueceria 1,5 graus. A gente já está falando isso para 2025. A gente já está falando que 2024 vai ser mais quente que 23. Então, como que a inteligência artificial resolve isso, né? A gente sabe que talvez coisas não serão recuperadas, mas eu acredito que a gente consegue pensar, que a gente consegue regenerar algumas coisas da natureza e pelo menos estagnar isso, porque senão a gente não vai viver muito tempo, né? Então eu sempre fico pensando nessas coisas, né? A gente como ser humano, a gente tem uma inteligência grande, então a inteligência artificial tá aí, e aí é questão da gente pensar, né? Como que a gente pode otimizar isso e criar velocidade, porque hoje eu acho que existem processos muito morosos, né? Sim. Então, e óbvio, né? Eu que venho de 84, hoje eu consegui fazer compra em segundos, né? Pedir comida, pedir remédio, fazer tantas coisas. Nossa, para mim isso é uma evolução da espécie, né? Mas a gente consegue melhorar mais, né? Então eu vejo a inteligência artificial aí em vários campos, né? Mas a gente precisa também entender como que a gente melhora, né? Eu fico pensando todas as vezes que aparece um caso de racismo pela leitura pela questão de dados, né, que sempre aparece aí, né, das grandes buscas, macaco, aparece uma pessoa preta, mulher de cabelo crespo, aparece um bombril, e como que a gente faz isso também para combater, né? Porque a inteligência artificial também ela pode ser usada pelos dois lados, né? Então a gente também precisa tomar um pouquinho de cuidado. Sim. Mas eu sou otimista, assim, eu acho que a gente pode usar ela bastante, aplicar na educação, assim, e acelerar, né, alguns processos, né? Sim. Com esse viés de educação, hoje o aprendizado eu acho que já é uma ferramenta que ajuda a diminuir bastante essa desigualdade da educação. Mas como você vê outras formas que a inteligência artificial pode nos ajudar nesse viés de educação mesmo? Sim. Eu acho que na questão da pesquisa, por exemplo, né? É óbvio, gente, eu acho que... Acho não, eu tenho certeza. A gente está falando de uma geração que não foi letrada digitalmente,
Então, não adianta eu falar que eu vou colocar um professor para pesquisar, para fazer, para acontecer, sem antes ele ter sido treinado. E hoje a gente está exigindo na sala de aula que os professores deem aula de programação. Dentro da BNCC tem tecnologia, e você quer que um professor dê aula de tecnologia, ele é formado em outra coisa. Eu tenho amigos de educação física que dá aula de inglês e eu fico, oi? Né? Porque é isso, governo. What? Né? Né? Mas é isso, cara, precisa ganhar dinheiro, tá lá a aula vaga, a aula livre ele dá. Então, assim, a gente precisa também começar a organizar isso da base. Os professores precisam ser melhor formados, aí a gente volta lá para a universidade, né? Porque começou a sucatear os cursos de formação, começou todo mundo a ir para o EAD, a pedagogia, porque é rápido, e em 1 ano e meio, 2 anos você forma um professor, e aí quando ele chega na sala de aula, você quer que o cara dê aula de programação. Então também a gente precisa resolver isso primeiro. Mas, dito isso resolvido, a gente consegue melhorar, né? Hoje o aprendizado, ele consegue diminuir o tempo de montagem de aula do professor. Ele consegue, fazendo isso, dar mais qualidade de vida do professor. A gente tem um projeto com um parceiro que a gente está começando a mensurar a aprendizagem de alguns municípios junto com tecnologia. Então, a gente está estudando formas de melhoria dentro das secretarias, dentro dos municípios, dentro da sala de aula. É um processo moroso, porque a educação ela não traz um resultado a curto prazo, mas a gente vai fazendo, né? Mas e também, óbvio, né? Exige políticas públicas. Eu sempre gosto de falar que não sou eu que vou mudar tudo. A gente precisa de várias pontas mudando, né? Então, como eu disse, a gente precisa começar a mudar lá na universidade. A gente precisa melhorar a qualidade dos cursos de formação. Eu tenho a impressão, você mencionou que o sonho grande do Aprendizap é ir de ponta a ponta no ensino. Eu tenho a impressão pessoal de que a inteligência artificial vai ajudar muito na questão da gestão das escolas. Boa. Eu sinto que ali tem muito potencial de resultado até relativamente mais rápido do que a formação dos alunos e das alunas, assim. Porque até em universidades particulares, a parte da gestão é muito burocrática e muito lenta, né? Então, ruim, né? Os sites são ruins. Exato, os sites são ruins. A parte lá dentro, os setores administrativos internos costumam ser muito morosos, muito, né? Eu vejo bastante potencial para agilizar e melhorar esses processos internos, assim. Sim, hoje a gente tem, óbvio não, né? Não é óbvio, mas infelizmente eu preciso pagar a escola para meus filhos para acelerar a vida deles. Eu deixo isso muito claro dentro de casa. Eu falo, eu gasto muita grana com vocês porque eu não quero que vocês demorem 38 anos para ser diretor de alguma coisa. E a gente sabe que é a realidade, né? Moleque preto, de periferia, se eu não investir pesado, né? A gente vai ter uma demora tão grande quanto a minha. Mas eu percebo que hoje as escolas pagam muito caro, e óbvio que é eu que pago, para edtechs gerenciarem isso, e é muito gostoso você, do seu celular, tocar e ver seu filho, e comprar o lanche, e ver o que a professora fez, ele está na aula e manda fotinho, não sei o que, é tudo muito rápido. Mas não é barato, né? E o que a gente quer fazer é isso rápido e barato, né? E gratuito. E aí, como que a gente faz isso? Com empresas investindo na gente. Sim. E como que a empresa investe na gente? A Kelly pedindo o tempo todo, inclusive iFood. Raquel, que câmera eu olho? Esse podcast, ele também vai ao ar no YouTube, vai para o público geral, então... Invistam em educação, não só na Fundação UBI. Olha, eu e tantos outros amigos ongueiros do Brasil... Você falou no começo do episódio, mas fala de novo como entra em contato com a Fundação UBI, se alguma empresa ou alguém tiver interessado, de fato. A gente tem a @Fundação UBI, que é a rede social oficial, e para quem quiser utilizar, tem o @Aprendizap, e o Aprendizap é de uso gratuito para qualquer pessoa, então é legal entrar, testar. Sim, eu mesmo já testei, é uma experiência, assim, que bom. Incrível. Testei, deu um banho. Testei, funciona muito bem, eu fiz a trilha ali de tecnologia, e é super legal, porque não é maçante, é um conteúdo super legal, super didático para quem tá ali no WhatsApp, né, usando, então, super fácil. Bem bom mesmo. Então, Bom, quiser testar. Acho que vale um recorte que quem fez a nossa trilha de tecnologia foi uma organização empreendedores sociais de Florianópolis que se chama Prototipando a Quebrada, que ensina tecnologia na periferia. Então, a gente sempre prioriza que quem faz as trilhas, quem está ali, são pessoas que têm espaço de fala nesses locais, né? Então, é gostoso, é legal, porque eles ensinam tecnologia. Não é alguém que está dentro de uma empresa e falou, eu vou ensinar tecnologia agora. Né? O legal é que é um ecossistema, né? Sim. Você traz a pessoa
Você ajuda a pessoa da periferia e você Sim. traz a pessoa da periferia para ajudar. E aí a gente... Você E algo cria um que se ciclo. retroalimenta, né? Você cria um a gente ciclo pagou, contínuo. eles fizeram, e eles também têm esse material, então eu acho que é bem bacana isso. Animal. Sim. Kelly, vamos falar um pouquinho de você. Boa. No começo, você falou um pouco da sua trajetória e tal, mas eu acho que você deixou duas coisas que eu acho que são muito legais a gente conversar aqui de lado. Primeiro, você é top voice no LinkedIn Sim. e você foi uma das 25 jovens mulheres líderes que receberam o prêmio da ONU. Sim. Fala um pouco sobre isso e a importância disso e desse tipo de reconhecimento para você e como isso ajuda a potencializar o impacto que você consegue gerar e a inspiração que você consegue trazer para as pessoas. Boa. Eu acho que a ONU foi 10 anos atrás, quando eu trabalhava com gênero, né, no Consulado da Mulher. E eu não tinha muita ideia da importância, assim. E hoje eu vejo na minha bio isso e eu falo, nossa, né, tipo, por que eu fui reconhecida assim? Aquelas coisas, né, né, quando que foi isso? Como que foi, né? A gente não tinha muita noção. E eu acho que vale falar, assim, né? As pessoas falam, nossa, mas por que você saiu de lá, pediu demissão? Né? Por que você fez essa mudança tão drástica de carreira? Né? E eu acho que vale falar que às vezes a gente precisa de uns impulsos, assim, né? A gente sair da zona de conforto. Eu era muito confortável, né? E era isso, acontecia as coisas e não dava tanto valor, porque eu falava, é normal, né? Não sei, eu tô trabalhando, né? E é isso. E eu não tinha muita noção das coisas. E eu comecei, nos últimos, acho que 2 anos, a entender. Ainda não entendo muito, né? Agora há pouco eu tava falando, gente, mas eu não quero aparecer, porque vocês querem que eu apareça? Mas eu não quero ir lá, né? Me fazem uns convites, assim, eu falo, nossa, gente, eu não quero ir, que saco. Mas eu comecei a entender que precisa... Você vê como que é. Não, ele... Ficar muito feliz. Mas eu fico, ai, meu Deus, que roupa que eu vou? Vou saber que não queria Mas vir. eu fico, né? Por que eu tenho que ir? Não tem outra pessoa que pode ir? Mas eu comecei a entender essa importância. E aí acho que volta aquela história da representatividade, né? Eu recebo muita mensagem. E mensagens assim do tipo, pô, tal dia eu te vi falar em tal lugar, ou você escreveu tal coisa, e eu tava numa situação, e aí quando você falou, eu vi que eu também consigo. O ano passado eu tomei uma decisão, e eu sou muito da zona de conforto quando eu falo isso. Eu fui meio que... Sempre fui muito cutucada pelo Fabrício, pelo inglês. E eu falava, por que eu preciso falar inglês, Fabrício? Eu moro no Brasil, eu falo na comunidade. Na comunidade ninguém fala inglês. E desde que eu cheguei no inglês, tá bem. E aí eu comecei a estudar muito inglês. E aí, um belo dia dos meus surtos psicóticos que eu tenho de manhã, acontece muito, gente. De vez em quando eu invento um projeto de manhã e boto todo mundo pra trabalhar. Falei, vamos fazer um intercâmbio. Acordei do nada. E aí, fui parar em Londres o ano passado, resumo. O pessoal acompanhou a tour nas minhas redes sociais, loucona. Inclusive, sigam na rede social, Sigam né? minhas redes sociais, que é um caos, gente. Kelly Baptista, com P. E aí fui parar em Londres um mês, fiquei na Europa lá, passando vergonha. Virando estudante, fui estudar muito por isso, assim, e viver essa experiência. E eu acho que essa coisa da representatividade, né? E aí eu entendi que eu preciso estar nos lugares. Isso mudou muita coisa na minha cabeça, né? Deixar os filhos, deixar minha casa, deixar esse conforto, né? Porque aqui todo mundo me conhece, quero alguma coisa, todo mundo tá ali. Lá fora, não. O povo não dá bom dia, não dá boa tarde. Você tá sozinho, você chora, sentar na rua, chorar. Andava 15 quilômetros porque não sabia pegar o metrô direito, as coisas humilhantes. Aí eu ficava, gente, no Brasil eu sou uma princesa, eu tenho dinheiro pro Uber, aqui eu não tenho. Sabe, assim, umas coisas. Aí ela falou que não tinha perrengue chique. Mas eu não sabia pegar o metrô em Londres. Gente, eu não sabia. Pô, isso é perrengue chique. Gente, eu lia o mapa e era trem, não era, ia para do outro lado. Aí eu ficava brava, catava o Google Maps e andando, assim, 15 quilômetros, assim. Sabe, o celular, o relógio amava, né? Tipo, O celular não Ele já falava nem em comemorou, quilômetro, era em milhas, em né? milhas, né? Sabia, chegava molhado. Sabia a distância, não conseguia nem calcular a Tá tudo distância. bem? Não tá tudo bem. Tá tudo bem. E aí, acho que é isso, assim. E aí, o ano passado, enfim, foi vindo esses pingos de reconhecimento, muita palestra, e hoje eu cobro, viu, gente? Inclusive, Kelly Baptista, eu fui no merchan. Aqui não tô cobrando, porque é da família. Mas eu empreendo, né? E aí, começaram a me pagar para falar, e eu falei, olha, que interessante.
E pagam pra me ouvir? Pagam pra ver meu rostinho nas campanhas? E aí temos nota fiscal direitinho, pagamos o governo e recebemos. Somos empreendedor, viu, Diego Barreto? Não é só você que tem uma empresa? Inclusive, minha vida dá um livro, Diego. Podemos fazer. Inclusive, você virou Top Voice antes do Diego Barreto. Eu dei parabéns. Falei, bem-vindo ao time, meu querido. Sensacional. Que ia fazer isso. Mas, gente, esse podcast já é um... Olha a cara dos caras. Mas, o corte vai ser esse podcast vai ser um caos. É esse o corte que a gente vai divulgar. Só isso. E o link. Eu preciso de emprego esse ano, viu? Porque eu quero... Mandar só os cortes dele falando do Fabrício e do Diego pra galera. Fabrício, Diego, Fabrício, só os nomes, não falando o que falou. Tem pessoas nessa área que me interessam. Eu quero ir pro Brasil Conferência com o Guilherme, com o Sabine. Então, essa área é uma área que, ó... Vamos falar com o Sabino. Isso. Vamos levantando nomes. Mas aí, recebi um e-mail dessas... Como é que fala? Seita, né? Não sei. Como é que chama? Recebi um e-mail misterioso, né? Precisamos do seu e-mail pessoal. Eu falei, nossa, do LinkedIn. Eu falei, nossa, o que eu fiz? Devo ter burlado a comunidade do LinkedIn. Né? Não sei. Aí recebi um e-mail, sigilo, tá? A gente vai lançar. E a gente tem que te acompanhar, não sei o quê. E aí eu ia virar Top Voice. Entrei em choque. Gente, eu no meio de uma reunião comecei a tremer. Meu Deus, o que tá acontecendo? Quem são essas pessoas? Isso é mentira. Pegadinha, esperando Sérgio Malandro pro lado da tela. Qual que é o golpe? Daqui a pouco eles pedem o Pix, né? Eu falei, não é golpe. Aí eu olhei, pesquisei os caras do LinkedIn. O número do cartão de crédito. Não, eu falei, não é possível, você Top Voice. E assim, real, nunca pensei, escrevo, e quem me acompanha sabe que eu escrevo muito, milito muito mesmo. Tudo que eu vejo, eu vou lá e bato de frente, assim. Não brigo, tá? Eu acho que a gente não vence pelo embate, eu acho que a gente vence pela discussão, mas eu sempre tô ali escrevendo sobre as coisas que eu acredito. E aí, eu já vi que eu tinha sido monitorada, mas até então, né, eu achava que Top Voice, sei lá, tinha que pagar, nunca nem sabia. E aí foi muito bacana, assim, sabe? A celebração das pessoas. Eu acho que isso é gostoso. E eu acho que o outro momento que eu fui muito celebrada foi quando eu virei diretora da fundação. Eu acho que meu telefone, pessoas que eu... Acho que até 2 horas da manhã eu recebi mensagem no dia que eu anunciei que o Fabrício tinha me promovido. E, assim, pessoas de todas as cores, né, assim, falando que esperava ver isso. Porque eu fui a primeira mulher negra, né? Eu acho que não tinha outra mulher preta, assim, que tinha sido diretora do Grupo Móvel, ainda era o grupo. E, assim, pessoas me mandavam áudio chorando. E, assim, eu fiquei muito emocionada, assim, eu não tinha entendido a importância, porque é isso, foi no eu não vou contar nesse podcast como foi a minha promoção, porque vocês não vão aguentar, vocês vão mijar nas calças. Mas foi o jeito Fabrício de ser. Quem sabe o jeito Fabrício de ser? As minhas reuniões com o Fabrício são meio isso aqui. E aí eu acho que foi o segundo momento, assim, o Top Voice o ano passado foi meio isso. No dia do anúncio, assim, aí ia ser num dia. E aí eu fiquei super preparada, assim, tô pronta pra ser Top Voice o dia inteiro. Deu bug no LinkedIn, não foi. Mentira. Eu tinha texto, eu tinha roupa, eu tinha, assim, até entrevista se eu precisasse dar, nada. Aí fiquei mal frustrada e tal, falei, puxa, acho que era mentira, real. Era pegadinha mesmo, assim, sacanagem. E foi mais de um mês, assim, entre eu receber a notícia e não podia contar, eu assinei termo, foi mó... Aí O termo era pra receber a herança do príncipe da Nigéria, né? Assim, tipo isso. Você já recebeu esse e-mail? Aquele tipo... Eu recebo mais 5 vezes por ano esse e-mail. Nossa, não, pera, daí eu fico, será que eu não tenho? Porque eu tenho 85% de DNA de África. Aí, eu também sempre me paro. Será que não é verdade? Será que é primo? Alguma coisa assim. É verdade. Mas eu falo, acho que não, né? E aí, no outro dia, eu fiquei muito frustrada. Eu fui dormir muito tarde, não tinha reunião de manhã. Eu falei, não vou começar a trabalhar. Eu sempre começo a trabalhar às 7. Os meninos vão pra escola, começam a trabalhar. Eu falei, vou dormir, vou voltar a dormir. Aí, 9 horas, meu telefone... já tinham anunciado. E eu não estava pronta, gente. Gente, como assim? Eu não tinha Aí o texto não tinha subido. Aí já sumiu o texto, roupa. Aí não tinha nada e eu toda descabelada. Sabe, aquela coisa, assim. Então foi assim, mas foi muito bacana. Ter essas coisas reconhecidas hoje eu dou muito valor, assim. Então eu tô pronta, gente, assim, sabe? Sei lá, de repente no Nobel. Não sei o que pode ser. Mas isso é uma aprendida. Receber uma mensagem sigilosa, aceite. Exatamente. Ela já contou 2 ali que chegou no sigilo e mudou a vida dela. Um Red Hunter pra entrar, pra fazer esse processo seletivo daqui e do negócio do LinkedIn que eu achei, tipo, né? Sim. Uau, o que é? Brincadeiras à parte, isso te ajuda pra caramba nesse processo de, tipo,
ser essa empreendedora, de mudar aí o mundo, né? E o Brasil, principalmente. E as pessoas reconhecem muito esse selo. Não tinha noção da importância até o dia que eu recebi, assim, né? Da celebração das pessoas. E, uau, como que a gente chega em você? Como que me ajuda a fazer isso, né? E a comunidade que você tem acesso, né? Hoje eu converso com pessoas do mundo que também são top voice, que o LinkedIn vai te dando acesso. As pessoas que estão por trás do LinkedIn, assim, então... Acho que é muito legal, assim. Então, pra mim, foi bem bacana. Eu tô aprendendo melhor e agora eu já tenho, óbvio, que eu já tenho uma roupa. Agora, né, sempre Agora a gente tem que tô pronta, gente. Agora você já pode dar um coach pro Diego, como é ser top boy. Não, gente. Não é se ele me ajudar a escrever um livro, de repente, né? Aí, ó, pode ser uma Porque troca. eu acho que o Sandor ficou bom na capa, mas pense uma Kelly Baptista. Pois é, é verdade, é verdade. Tem look, pô. Kelly, o papo tá rendendo pra caramba mesmo, mas a gente precisa encerrar o episódio hoje. Muito obrigado de verdade por ter topado esse tempo. Foi uma entrevista sensacional, foi muito proveitosa. Queria agradecer de verdade aí por ter despendido esse tempo para conversar com a gente, viu? Boa, obrigada. Acho que é sempre um prazer falar da Fundação, falar do que a gente tem feito. Eu acho que se eu puder deixar um conselho para todo mundo, acho que o Marcelo me ouve falando disso, eu acho que todo mundo tem poder de transformar alguma coisa e a comunidade onde está. Então faça alguma coisa por quem está do seu lado, já é muita coisa, né? Não julgue quem está do seu lado, a gente não sabe o que a pessoa está passando, então a gente também tem essa coisa de pré-julgamento, né? E a gente está num país muito polarizado, então vamos tentar evitar isso e vamos estender as mãos, né? A gente... esse começo de ano eu acho que é sempre ruim, né? A gente vê tantas tragédias acontecendo, tantas pessoas perdendo tantas coisas, e a gente muitas vezes opta por se calar ou né, ficar quietinho ali. É todo começo de ano assim, janeiro é isso, né? Janeiro. Né, gente? Então, assim, acho que é importante a gente começar a fazer alguma coisa. Sempre falo que a política não vai mudar tudo e a gente que vai mudar, então eu gosto muito de fazer isso, eu tô fazendo minha parte. Eu não vou conseguir mudar o mundo, acho que meus filhos também não vão conseguir, mas eu vou deixar um mundo bom para eles, né? Então, eu acho que vale muito a pena a gente fazer isso e ter esses papos, assim, né? Então, super gostoso. Obrigado. Para mim também é uma honra falar com vocês aqui, com o Marco, com você, Kelly. Sou seu fã há muito tempo, né? Amigo de rede social, nos conhecemos há pouco tempo, somos amigos há bastante tempo. E é muito bom poder trocar, aprender também, né? E poder passar toda a sua vivência e experiência para todo mundo que está assistindo a gente aqui. Então... E tem uma frase que eu gosto, pra gente sempre fazer do nosso nome um verbo. Então, eu sempre falo que eu poderia ser uma estatística, né? Pelo meu recorte social e racial e de CEP, eu poderia ser uma estatística, mas eu tenho feito do meu nome um verbo. Então, eu sempre falo pra gente fazer a nossa melhor versão e o nosso nome um verbo. Então, acho que todo mundo precisa fazer do nome um verbo e construir uma história, né? Deixar de lado a diferença. Então, inspirador. Bora fazer Muito verbo, né, gente? Isso aí. Verbo, gente, vai trabalhar. Vamos fazer. Bora, gente. Então é isso. Então é isso, galera. É isso aí. Faça do seu nome um verbo. E no próximo episódio, a gente vai conversar com o head de data aqui do iFood. Ele também diz que ele é o heart. Eu digo que ele é a alma também dos dados aqui no iFood. Lucas Pedotti. Então, muito obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado, gente.